igreja começou numa casa, né, que por coincidência foi vizinha à minha casa, né? Então assim, era uma casa nova, mas parecia uma casa de praia, que ela tinha uma área com portões de tariscas, né, vazados, e um terreno ao lado. Então o pastor Jaime conheceu essa casa e ele estava em dúvida se começava o trabalho em Morro Branco ou Ponta Negra, né? E aí Deus direcionou para ficar em Morro Branco. Ele chegou com o pastor Steven Ripp, conheceram a casa e resolveram fechar negócio. Então essa igreja era uma casa onde ele morava nela também. E aí nos cultos ele pegava um órgão que era pesado, colocava em cima do carrinho, levava lá para fora. Depois ele pegou o terreno ao lado, o lote do terreno ao lado, e fez um contrapiso lá, um tipo anfiteatro, onde ele fazia os cultos e teatro também, né? Então a gente fazia tudo ali. E quando tinha chuva, a gente saía correndo para debaixo da única área que tinha coberta, para caber todo mundo ali. E assim foi, a igreja começou numa casa residencial. E depois que saiu lá para Antônio Basílio, onde foi o pastor já chegou e já pegou um projeto em andamento, digamos assim, né? Não tinha piso também lá na nossa outra igreja. A gente vê o agir de Deus, né? Porque, como eu falei agora há pouco, na outra igreja, né, que foi oferta de alabastro, a gente tinha um prédio, mas não tinha piso. Era um contrapiso de chão batido, assim, digamos assim. E a irmã Carolina deu uma oferta depois para que fizéssemos o piso. E a gente chegamos aqui pela fé, né, quando o pastor Gerson desafiou a igreja, viemos aqui quase que caminhando para conhecer o templo. E era um desafio pegar 2 barracões, transformar nisso que temos hoje, né? Um anfiteatro, um templo realmente aconchegante, com toda a estrutura para eventos e cultos. E pensar em números financeiros, realmente não teríamos condições. Mas Deus proveu cada pedra, cada cimento, cada parte que está aqui, cada tijolo, isso mesmo. Um puro milagre, né? A gente pagava aluguel e tinha que fazer reforma, pagava aluguel e tinha que ter reforma. Eu decidi, eu achava que só precisava se batizar, na verdade, se você já fosse santo, sem pecado, sem pecado nenhum naquela época, né? O que eu achava era ser santo, de ser impecável. E depois não, com a doutrina da igreja eu fui aprendendo que é uma vida de santidade, de fato. Mas aí eu decidi pelo batismo naquele dia, sim, porque eu queria morrer pro pecado. Então, nosso primeiro batismo foi uma verdadeira aventura, né? Imagina aí uma contingente de pessoas atravessando uma trilha de gramas, de capim, né? Entrando no rio, que era um rio perene, o rio Piú, e ali se deu o batismo, né? Foi muito marcante, né? Porque na minha casa tinham 5 pessoas, então assim, a rede que foi jogada pegou vários peixes, né? Eu me batizei, eu não vou lembrar agora exatamente o ano que eu me batizei, mas quando foi alguns anos que eu já estava aqui na igreja. E quando chegou no dia do batismo, eu lembro que o pastor Marcos falou assim: olha, a água, a diferença do batismo é que para as pessoas, que você vai entrar seco e você vai voltar molhado. E aí eu falei, tá, essa parte eu entendi, mas ele falou, mas tem outra parte. Que quando você entra naquela água, você está realmente dizendo para o mundo que você escolheu uma aliança com Cristo, que você, a partir daquele dia, é uma nova criatura para o mundo. E eu falei, essa parte é mais complicada, que é só chegar molhado e sair molhado. E aí, quando eu me batizei, eu lembro que foi um momento de emoção muito grande. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia. Foi porque para mim significava tanta coisa e era um momento muito de festa, eu acho. Uma coisa, quando eu me batizei era no Nazatim, então todas as pessoas, meus amigos de Nazatim, estavam sentados aqui nas primeiras fileiras. E quando eu me batizei, todo mundo pulava e batia palma e gritava. Então para mim foi um momento de emoção, com um momento de, tipo assim, de alegria, como se fosse, caramba, eu me batizei de fato. E aí eu me batizei aqui e realmente foi bem diferente do que todos os outros vocês se batizaram. Uma pergunta, o que é louvozão? Em 1990, há muitos anos atrás, nós começamos um culto
as segundas-feiras de louvor e pregação da palavra. Em pouco tempo, nós não chamávamos louvorzão. Louvorzão foi porque começou com poucos jovens vindo na segunda-feira, às segundas-feiras, e de repente lotou. Bom, nós falamos agora há pouco sobre batismo. E para mim, todas as vezes que nós temos batismo na igreja, para mim é uma evidência claríssima que a igreja está viva, porque Jesus mandou, né? Ele disse: ide pregar o evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há muitas outras evidências, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Temos crianças nascendo, não é? Temos idosos partindo, mas a igreja continua viva e, para mim, uma das evidências são os batismos e a vida, o testemunho das pessoas, casamentos reconciliados, pessoas mudando a vida, comportamento e pessoas que estão querendo viver semelhantes a Cristo. Para mim, a igreja mostra que ela está viva com crianças. Quando a gente vê crianças, a gente está vendo a igreja viva, porque eles chegam com a alegria deles, com a disposição deles, com a vontade de crescer e aprender. Então, para mim, são as crianças. O que me mostra que a igreja está viva é pessoas pregando assim a palavra de Deus, que assim servindo aqui na igreja também, com seus dons e talentos de todo o coração. Me mostra bastante isso também. Eu gosto de ver os sermões, de verdade. Eu também gosto do Nada Kids, a minha parte preferida. Gosto também da BD. Inúmeras gerações passaram por aqui e cada geração tem uma percepção completamente diferente. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma visão do Nazareno que hoje eu tenho uma ainda melhor e mais aprofundada do que é essa igreja, né? Eu acho que o legal da gente sentar aqui, pessoas com cuidados completamente diferentes, vidas completamente diferentes, escolhas muito diferentes, cada um mostra que realmente, cara, como a igreja se manifesta de um jeito diferente para cada um de nós, né? E para mim a igreja ela tá viva quando eu percebo que aquelas pessoas que não necessariamente precisam estarem sendo convocadas para servir num evangelismo, numa ação. Por exemplo, eu não preciso chamar algum jovem e falar para aquele jovem: você precisa evangelizar. Eu acho que quando os jovens, por conta própria, se organizam e vão lá e fazem aquilo, eu digo: nossa, realmente a igreja ela tá mais viva que nunca, né, naquele momento. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado